Graça e paz, igreja, a paz do Senhor. Só quem está feliz nessa manhã, que pode glorificar o único que é digno de receber toda a glória. Eu quero que você larga toda a ferramenta nessa manhã e levanta as mãos assim e dá honra, glória a Ele. Faz assim, igreja. Porque Ele vive que você está aqui nessa manhã. Porque Ele vive que você pode levantar. Porque Ele vive, você entrou neste lugar. Olha para você mesmo e fala: eu não vou sair daqui da mesma forma. Não, eu não ouvi você falando. Fala: eu não vou sair daqui. Porque Deus tem uma resposta para mim. Ele vai falar comigo hoje, nessa manhã. E se Ele vai falar com você, Ele vai falar comigo também. Eu vou contar uma história. Senta um minutinho. Uma história de uma menininha. E essa menininha, todo dia, pelas manhãs, ela sempre olhava o cachorrinho brincando, o jardim muito lindo da fazenda do avô dela. E um dia, de repente, o animal mais preferido dela morreu. Mas todo dia aquela fazenda tinha muitas janelas. E cada hora que ela olhava para uma janela, ela via um animal diferente, ela via um jardim diferente, ela via tudo diferente. Só que teve um dia que ela olhou para uma janela e o cachorrinho mais preferido dela tinha morrido. E ela foi em outra janela e viu o jardineiro do avô dela enterrando o cachorrinho dela. E ela começou a chorar muito, porque ela não aceitava e começou a pedir: vovô, faz alguma coisa, vovô. Eu preciso que meu cachorrinho volte, vovô. E ele pegou ela e falou: minha filha, eu tenho outras janelas para você. Eu tenho outra porta para você. A fazenda do vovô tem um monte de janela. E você pode escolher. Mas essa manhã, eu vou escolher a janela para você ver mais profundo. E aí o vovô dela pegou na mão dela e disse para ela: olha como aqueles passarinhos cantam. Aí ele pulou para outra janela: olha como aquelas árvores estão crescendo. Olha, ela falou: vovô, é só a gente insistir, né, vovô? É só a gente pedir, né, vovô? E papai do céu manda um monte de passarinho pra gente. Nessa manhã eu vou pregar bem rápido, porque tem ainda algumas coisas das mães para fazer. E eu sei que você quer sair com a sua família, com a sua mãe, quer encontrar. Eu também quero sair com meu esposo. Você não preocupe, irmão, o verão está chegando. Nós vamos fazer de tudo para o culto acabar meio-dia, para você poder ir, a não ser que o Espírito Santo de Deus nos dê ordem. A gente fica aqui, mas você está liberado, quem quiser ir. Mas nós vamos estar fazendo de tudo para você enjoy com a sua família. Amém? Ou com seus amigos, que eu não sei. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas. Olha para o seu irmão que está do teu lado e fala assim: vai ter resposta. Se teve para essa menininha, imagina para você, igreja. Imagina para mim, igreja. Vai ter resposta. Não sabe como vem, mas vai ter resposta, irmão diácono. Vai ter resposta. Não sei como vai vir, mas você vai conseguir. Você vai insistir e algo vai acontecer. Capítulo 18, a parábola de uma viúva persistente. Quem é persistente aqui? Não, acho que é só o pastor Rony que é persistente. Quem é persistente aqui? Glória a Deus, porque eu também sou. Quem tem esperança? Se você não tiver esperança, não tem como viver. Você tem esperança? Eu tenho. Eu tenho esperança que a cada manhã Jesus vai renovar a minha e a sua vida. Eu tenho esperança que eu e a minha família vamos seguir firme até o dia que Cristo voltar, para vir buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus. Eu tenho esperança.
Então a minha esperança que me faz viver. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrá-los quem eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Fala, nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente e a ele suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, continuamente fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhe fará justiça depressa. Olha só, fala, depressa. 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 Jesus não vai demorar. Agora abre a tua palavra. 1 Pedro. 1 Pedro. Se não achou, aí você precisa estar vindo na escola bíblica para você aprender. Quantos livros tem? Pastor Haroldo vai te ensinar. Irmãos, falar em Pastor Haroldo, né? Nossa escola bíblica dominical aí começa às 9 horas da manhã. Você é nosso convidado de honra para ouvir aquilo que pode fazer você crescer. Só a palavra pode fazer você crescer. Tudo pode passar, mas a palavra não vai passar. Então você pode vir todos os dias às 9 horas da manhã. Quem quer fazer classe de batismo também, procurar o nosso pastor Edmar. Ele está ali à disposição para estar pregando a palavra e te ensinando. Amém? Capítulo 1. Todos encontraram? Pula lá para o 5, irmãos. Capítulo 5. Vamos ler só o 6 e o 7, bem rapidinho. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus, então. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertam, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, ungindo e procurando a quem possa devorar, resistindo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Essa palavra que eu vou pregar nessa manhã é uma palavra, coloca a sua Bíblia do seu lado aí. É uma palavra de uma mulher. Mas ao mesmo tempo eu posso imaginar Jesus chamando os 12 discípulos e querendo passar uma parábola para eles, porque Jesus falou muito em parábola, para eles poderem entender aquilo que Deus estava querendo falar com eles. E nessa manhã, eu quero que você abra o seu coração para você entender o que Deus quer falar com você. Por que tem tanta gente parando no meio do caminho? Por que tem tanta gente colocando a ansiedade dele na pastora, no marido, no irmão que está do teu lado? E a palavra do Senhor, quando o pastor Pedro estava pregando e falando, ele falou assim: lança toda a sua ansiedade no colo de Cristo, nas mãos de Cristo. Por que, pastora? Porque, irmãos, é muito complicado para um ser humano. A Bíblia diz que quando Pedro estava pregando nesse momento, ele diz assim: tem outros irmãos que estão passando situações piores do que as suas. Mas todo mundo vai passar situação difícil. Todo mundo, quando você ouve uma pessoa, você ouve outra com um problema maior, com a situação
Pior. Eu parei e ouvi uma moça, ela disse: pastora, minha mãe está com câncer. E não vai ter mais jeito. De repente eu conversei com outra moça. Ela disse: pastora, meu filho foi abusado. E depois eu conversei com outra moça, isso no Brasil. Ela falou: pastor, eu não aguento mais. Tem tantos anos que eu peço para Deus soltar meu filho na cadeia. E o pior de tudo, que ela falou: ora para mim, para Deus soltar. E eu falei dentro do meu coração, e o Espírito Santo de Deus falou comigo: é melhor ele lá do que ele fora. Aí eu falei: irmã missionária, Deus falou uma palavra muito forte para mim, mas eu vou falar com a senhora. É melhor ele dentro da cadeia do que ele lá fora. Como assim, pastora? É, pastora, porque eu não entendo. O juiz já deu alvará de licença para ele sair, mas ninguém tira ele. Eu falei: irmã, quando Deus está guardando, ninguém bota a mão e ele vai ficar lá. Aí eu voltei de novo, ela falou: missionária, pastora, meu filho ainda está lá. Eu falei: vai continuar, irmã, a senhora está entendendo? Ela saiu olhando para mim sem graça. Eu falei: a senhora está entendendo? Aí uma mãe de 16 anos falou: pastora, minha menina vai para os Estados Unidos, está tudo certo. A senhora ora que está tudo certo, Deus já falou. Cuidado, quando Deus fala, você tem que ter discernimento que Deus está falando. Aí eu olhei para o pastor Rony no meio do caminho, eu falei: a menina não vai, amor, e meu telefone vai tocar. A menina não vai, porque Deus não vai deixar. E entraram todo mundo em desespero, porque estava tudo programado. Eu falei: ela não vai, mas eu não falei para a mãe. E não falei para a avó, juntou uma turma lá e: pastor, pelo amor de Deus, ora. Juntou uma turma, eu falei: ela não vai. Ela não vai, essa menina não vai. Ah, mas fulano falou que ela vai, eu vou falando: mas meu Deus falou que ela não vai. Ei, hoje eu lembrei de uma pessoa que ele estava morrendo. Mas morrendo, dava coma todo dia. E eu falei com o meu pastor, falei: amor, como tem gente ingrata. Aquele rapaz era para estar nos pés do Senhor. Porque quando eu falei com ele: você vai viver, você não vai morrer. A esposa disse: mas falaram que vai morrer. Eu falei: mas o meu Deus falou que não vai morrer, ele vai ter vida. Ei, todos nós temos problema. Talvez você nessa manhã está passando problema com o filho, com a sua vida financeira. E o que você vai fazer nessa manhã? Você vai lançar todos os seus problemas diante de alguém que pode fazer. Diante de alguém que é sublime em fazer, em resolver. Quando Pedro, a epístola de Pedro está dizendo: lança toda a sua ansiedade, desespero da sua alma. Lança tudo. Você acha que Jesus, quando ele teve a visão do que aconteceria com ele em Getsema, quando ele atravessa Getsema, e ele pode imaginar tudo o que ia acontecer com ele, quando ele vai para o monte orar, que ele chora: se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se é a tua vontade, eu vou fazer. Você acha que Jesus, naquele momento que ele joelha, que ele ora, que ele fala, ainda quando ele volta, encontra alguns discípulos dormindo, você acha que naquele momento, como é que ficou a carne de Jesus? Será que ele não passou problema? Porque Jesus, teologicamente falando, ele veio homem, irmãos. Ele foi ser humano, ele andou, pastor. Ele teve as nossas necessidades. As mulheres andavam atrás de Jesus. Elas andavam escolhendo as ofertas para ser ajudadas no ministério. Como Paulo também tinha as mulheres. Você acha que Jesus não sofreu? Você acha que Jesus não chorou? Você acha que ele... O que ele fez naquele momento? Mas ele disse: Senhor, se é a tua vontade, eu vou fazer. Se é o teu querer, então agora, Deus, eu vou lançar todas as minhas ansiedades. Pastor, eu não estou tendo dinheiro para pagar minhas contas, minha companhia está assim, meu banco está assim. Lança hoje, a minha filha está rebelde, lança hoje a sua ansiedade. Pastor, o meu casamento está fracassado, lança hoje. Lança hoje, diante do altar de alguém que pode fazer. Agora eu quero voltar no Evangelho de Lucas, capítulo 18, que diz uma viúva que ninguém conhece. Mas existia naquela época um grupo de viúvas que precisava ser atendida. A palavra lá em Atos diz que existia um grupo de mulheres que elas precisavam ser ouvidas. E quem era atendida passava na frente da outra e começava a ir, porque era necessidade. Tinha viúvas que passavam fome.
Só que Deus chega para os discípulos: senta aqui que eu quero contar algo para vocês. Senta aqui que eu quero resolver algo que vocês acham que é impossível, mas olha essa parábola dessa mulher, dessa viúva. Aí o doutor Lucas começa a contar essa história, expressar aquilo que estava dentro do coração de Deus, começa a desembrochar aquilo que estava amarrado, e começa a contar uma história, e de repente os homens que estavam ali ao redor de Jesus, os discípulos: é como eu posso estar com meus obreiros e dizer: foi assim então, pastora, que aconteceu? Foi, obreiro, foi assim que aconteceu. E nessa manhã que Deus escolheu, você vai lançar toda a ansiedade diante do altar dele. Fabrício, lança todas a sua ansiedade, todas as suas perguntas, todas as suas indagações, diante do altar de Cristo, e Ele falar para você, e Ele vai resolver. Lançar ansiedade. Como? Porque a ansiedade tem matado milhões de pessoas. Porque começa na ansiedade, segundo os médicos, e daqui a pouco a ansiedade vai deixando a sua pressão alta, seu coração vai batendo. É como você... Eu estava com um pastor no Brasil, e de repente tinha uma blitz assim, eu estava sem cinto. Aí, pastor, não entendi porque você ficou desse jeito. Coração, eu falei: a multa para você que é polícia da América, que eu não quero levar multa na carteira. E meu coração foi... Eu falei: Jesus, que ansiedade agora. Aí rapidinho a veia aqui subiu, né? E aquele gelo. Qual é a sua ansiedade nessa manhã? Que você não está tendo esperança mais para viver. Que você está vivendo angustiado nesta manhã. Que você não tem prazer de sair de casa. Não tem prazer para ir trabalhar. Por quê? Falta esperança? Vai entrar hoje na sua casa. Vai entrar hoje na sua casa. Vai entrar hoje na sua casa. Vai sair a ansiedade, porque você vai lançar nos pés de Jesus. E vai entrar esperança. Vai entrar esperança. Eu não lembro qual foi a universidade aqui nos Estados Unidos que fez um estudo. Eu tenho aqui no meu livro, não vou abrir para mim poder ler. Mas vou pular tudo. O ser humano pode ficar sem água, o ser humano pode ficar sem ar, o ser humano pode ficar sem tudo. Mas sabe o que esses homens, essa faculdade, que eu esqueci o nome, eu não sei se foi na Califórnia, eu tenho aqui. Sabe o que esses homens falaram? Que o ser humano não pode ficar um minuto, irmã Renata, sem esperança, porque senão ele morre. Então nessa manhã, você que estava sem esperança, sem alegria no seu coração: pastora, minha mulher está grávida, a senhora não está entendendo, eu estou tendo ansiedade, eu estou perdendo os cabelos, eu estou dando estresse, eu estou ficando careca, eu estou tremendo. Quando eu era muito nova, recém-casada, e eu era muito ansiosa, e eu passava mal, minha pressão baixava e eu começava a tremer. Um dia eu passei muito mal, que eu estava ansiosa para comprar algo, e comecei a passar mal. A minha mãe disse assim para mim: olha, você é muito nova. E ela me encontrou no corredor do hospital, na cadeira de roda. E eu estava muito nervosa, e tremendo, e passando muito mal, muito ansiosa. Eu falei: mãe, é isso, mãe. Ela disse assim para mim: olha, seu marido é novo. Você é nova, só uma brincadeira para vocês, mas uma brincadeira que tem profundidade. Seu marido é novo, você é nova. Se você morrer, boba, fica tudo aí. Sua joia fica, seu sapato fica. Seus filhos ficam. Ei, nessa manhã, como aquela viúva, nessas poucas palavras, quando Jesus estava chamando os discípulos: senta aqui perto de mim, porque eu quero falar uma parábola para vocês, e eu quero que vocês entendam o que eu quero falar. Jovens, quando Pedro também estava falando essa palavra, ele também estava falando para os jovens: lançai as vossas ansiedades, jovens. Ansiedade que vocês têm, que nós não sabemos, é verdade, Diácono Paulo? Lançai no altar do Senhor. E de repente, aquele juiz, ele era ruim, ele não temia ninguém. E naquela época em Roma, os juízes eram ruins, mais ruins mesmo. E Jesus de repente diz: olha, tem um juiz que era muito mau,
Tem um juiz que não teme a Deus. Quanto já entrou numa corte e já viu que o juiz não quer saber de nada? Eu já entrei em corte, que o juiz não quis ouvir nem o papel da irmã. Mas no final, o juiz do juiz, aquele que vai voltar e nos julgar, ele deu o documento para ela. O juiz não quis ouvir, mas Jesus fez ele ouvir. De repente, Jesus contando aquela palavra diz assim: olha, é o seguinte, existia uma mulher muito humilde, e ela precisava de socorro. Ela estava angustiada, ela estava sofrendo, ela não aguentava mais, Cláudia, aquela situação. Ela não aguentava mais passar por tanta dificuldade, igreja. Ela não aguentava mais. Isso eu estou dizendo a mulher, mas eu quero trazer no dia de hoje, ser humano, homem e mulher como eu e você, homens e mulheres que estão aqui. Aí de repente ele diz: aquela mulher passava mal, aquela mulher estava perdendo os cabelos, aquela mulher está estressada. A Bíblia não relata o que foi que aconteceu com ela. É diferente da mulher do azeite. Ali não, os credores levaram os filhos, e o marido tinha trabalhado antes. Ali é diferente, tinha sustentado 100 profetas. É diferente esse caso, a mulher do azeite. Ali nós entendíamos por quê, mas existia alguma coisa que aquela mulher precisava urgente. Só que eu comecei a estudar, e muitos teólogos dizem que aquela mulher demorou, foi dias, meses. Uns dizem que foi 6 meses, 7 meses, 8 meses. Eu não sei quanto tempo que você está insistindo na mesma coisa. O pastor Rony, ele vai insistindo, 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 até que Deus faz. Presta atenção. Tem vezes que ele vai no lugar 7 vezes, 8 vezes, ele recebe não. Ele fala: mas eu vou voltar lá. Teve um que ele foi mais de 15 vezes, 16 vezes. Ele falou: eu vou conseguir, eu não vou desistir, eu vou conseguir. Ele fazia de um jeito, levava lá o papel, não. Ah, tá. Fazia de novo, ah, tá. Agora, eu acho que é agora, esse mês. Ah, tá. Agora esse mês. Ah, tá. Eu estou contando 16, mas pode ser mais que 16 vezes. Ei, se não deu certo da primeira, tenta mais um pouquinho. Se não deu certo da segunda, diva, tenta mais um pouquinho. Se não deu certo da terceira, tenta mais um pouquinho. Se não deu certo da quarta, tenta mais um pouquinho. Se não deu certo da quinta, tenta mais um pouquinho. Se não deu certo da sexta, tenta mais um pouquinho. Se não deu certo da sétima, tenta mais um pouquinho. Se não deu certo da oitava, da nona, da 10ª primeira, 12ª, 13ª, 14ª, tenta mais um pouquinho, porque vai dar, Mila. Vai dar certo. Vai dar certo. Por quê, pastora? Porque alguém tentou, jovens, e deu certo. Alguém tentou, Liline, e deu certo. Alguém tentou, Mila, e deu certo. Não deu certo a sua faculdade agora, tenta mais um pouquinho que vocês vão conseguir. Não deu certo agora, não, a porta não abriu, tenta mais um pouquinho que vai conseguir. Não deu certo agora não, igreja, tenta mais um pouquinho, Rômulo, porque vai conseguir. Não deu certo agora não, Jaque, tenta mais um pouquinho. Não deu certo não, Betânia, tenta mais um pouquinho. Tenta mais um pouquinho, Ziel, tenta mais um pouquinho, Cláudia, tenta mais um pouquinho. Tenta mais um pouquinho, por quê? Porque você vai conseguir, você tentando, você vai conseguir. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A minha palavra? Peraí, a fé vem ouvir o quê? A minha palavra? A palavra da pastora Sumar? Não. Palavra de Deus. E se a fé vem para ouvir, vocês estão ouvindo nessa manhã. É só você botar ela em prática nessa manhã, sabe por quê? Porque essa mulher todos os dias, deixa eu te contar um negócio, essa mulher todo dia passava pelas cortes. Ela poderia ser barrada porque ela era viúva. Essa mulher passava pelas cortes. Imagina aqui, olha a igreja, olha para mim. Imagina aqui na corte hoje, uma mulher todos os dias bater na porta do juiz. Todos os dias ela ir na porta do juiz. Todos os dias ela ir na porta do juiz. Antes de ter meu documento, eu ia em volta da imigração e eu colocava a mão naquele prédio da imigração e eu dizia: eu vou ter documento. Eu não sei como, mas você é cidadã. Eu vou ter documento. Eu não sei como, mas eu vou ser cidadã. Eu vou ter documento.
ainda que é impossível para os olhos dos homens, a palavra do Senhor diz que não há nada impossível para aqueles que crê. E se nessa manhã você crê, Deus vai mover a montanha. Como crê? Tá difícil eu ser uma doutora, tá difícil eu ser. Eu encontrei com a moça e eu disse para ela: você vai ser advogada. Você vai ver se Deus não vai abrir as cortinas do céu e você vai ser advogada. Pastora, mas como? Eu falei: há um Deus que falou comigo, e se Ele falou, você insiste. Se Deus falou que você vai fazer a faculdade, é só você começar a estudar, Renatinha. É só começar a estudar, porque Ele vai garantir. Pastora, meu pai não tem dinheiro, a minha mãe também não tem dinheiro, a minha faculdade é muito cara. Não sei porque que o Espírito Santo de Deus está falando isso comigo, mas Ele cuida. Ele cuida de você. E aquela mulher, todos os dias, ela ia na corte. Todos os dias ela tinha resposta. Quem é? Aí o juiz perguntava para os assessores dele, para os homens lá, para os embargadores do lado, para os promotores: quem é? É a mesma viúva. É a mesma. Mas como assim? De novo? Fala com ela que ainda não. É a mesma. Voltou. Aí quando esse juiz ia dormir, o Espírito Santo fazia ele lembrar dessa juíza. Eu recebi um telefonema ontem, sexta-feira, e a pessoa falava assim: eu não dormia por causa da senhora. 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 A minha pressão subiu por causa da senhora. Aí eu não dormia, eu ficava de um lado para o outro. Ei, você já viu Deus incomodar alguém? Você já viu Deus incomodar alguém? Eu já vi Deus incomodar muita coisa. Eu já vi Deus fazer lembrar de quem não existe mais. Eu já vi Deus fazer lembrança do teu nome. E essa manhã, essa ansiedade que você está passando, esse sofrimento, o juiz está aqui. O grande eu sou, o Elohim. O grande eu sou, Dinha. O grande eu sou. O grande eu sou, Dinha. O grande eu sou. O grande eu sou. O grande eu sou. O grande eu sou. O grande eu sou, Dinha. O grande eu sou. Rabacalabaxerecanda. O grande eu sou. O grande eu sou. Aquele que não pede emprestado. Arabaxai. O grande eu sou, que lembrou daquela mulher viúva, a Nagatoia Massoia Mai, recomenda Labachai. O grande eu sou que ouve a sua oração, o grande eu sou que está trabalhando na tua vida, o grande eu sou, manda te dizer, Xarabachai. O grande eu sou, lembra de ti. O grande eu sou nessa manhã, lembra de ti. O grande eu sou. Aí aquele juiz, um dia, eu vou resumir. Eu falei que eu ia dar uma palavra pequena, porque eu quero que os irmãos sejam livres depois aqui os negócios das mães. Escuta. Aquele juiz lembrou. Peraí, ela não desistiu no começo. Quando eu era nova, eu tinha 13, 14 anos. Todo dia eu pedia meu pai, eu queria um carro. Todo dia eu pedia meu pai um carro. E eu falava assim com ele: eu quero um Gol GTS que está na moda. E todo dia eu falava, ele falava um Gol GTI. Eu falava: eu não quero GTS, eu quero GTI. Aquele bonito que tinha uma faixa azul. E eu pedia papai. Eu falava: papai, por que você me ensinou a dirigir com 9 anos? E eu pedia papai. Todo dia eu falava com ele. E quando eu saía com ele dirigir, ele me botava para dirigir. Eu falava: pai, eu queria um carro, pai. Eu queria um carro. Aí um dia ele chegou, e eu nova ainda. Um dia ele chegou, ele falou: o carro está lá fora. Você queria? Eu vou te dar, minha filha. Ei! Aí quando eu fiz 15 anos, eu falei: pai, agora eu queria uma moto. Eu queria uma moto. Eu queria uma Kawasaki Ninja. Eu queria uma Ninja. Só deixa eu comprar. Pai, me dá. Pensa num pai que faz tudo pro filho. Pai, me dá. E eu fui pedindo um ano, e ele falava: não, minha filha, isso não pode. Eu fui pedindo outro. Eu falei: pai, eu queria tanto uma moto. Eu falei: pai, eu queria. Dá, pai, uma moto? Ele falou: o carro não é suficiente. Eu falei: é, pai, mas eu queria uma moto, eu queria uma Kawasaki, pai. Ele falou: não dá para ser uma Rondinha? Eu falei: não, pai. Não. Você sabe pedir isso pro seu pai hoje? Você sabe pedir para ele? Eu pedi pro meu pai o que eu queria, Zilda. Eu pedi. Agora eu quero te perguntar: aquela juíza
Aquele juiz, aquela viúva, pediu o que ela queria. Eu não sei o que ela queria, mas tem esperança. Nessa manhã, lembra da menina que eu contei a história da janela? Deus sempre tem uma janela nova para você. O problema é que você quer ficar na mesma janela. O problema é que você não entende. Eu vou ficar nessa memícia aqui. Eu vou ficar nessa janela. Eu vou me concentrar nessa janela. Porque essa janela é melhor. Ei, tem janela que não é melhor. Tem janela que já ficou para trás, mas você permanece nessa janela. Ei, está na hora de você fazer um upgrade nessa janela sua. Por quê, pastora? Lançou toda a sua ansiedade? Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar do senhor. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar. Aí chegou uma hora que o juiz diz assim: é ela de novo. É igual quando eu quero um negócio com o pastor Rony. Eu vou insistindo, eu vou insistindo, eu vou insistindo. Eu vou falando no ouvido dele, eu vou falando no ouvido dele, eu vou falando no ouvido dele, eu vou falando com ele. Aí eu dou uma elogiadinha nele assim, falo: tá bonito demais você hoje, pô. Mas aí lá no final eu falo: lembrou o que eu quero? Entendeu, Lu? Lembrou? É isso. Ei. Chega uma hora que não vai aguentar, vai ter que fazer. Aí sabe o que Jesus estava falando? Imagina eu, pai, quando um filho pede, não daria para vós? Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava falando com os discípulos assim: olha, se esse juiz que era mau fez para essa mulher, imagina eu que sou bom. Os que me buscam vão me encontrar. Pode ficar em pé, igreja. Aí a Bíblia está dizendo que no final lá, Jesus diz assim: aqueles homens eram maus, aquele juiz era mau. Só que chegou uma hora que o juiz, se cantar aquela música para mim, acende o fogo, eu vou sair correndo. Escuta. O juiz era muito mau. Era terrível. Mas só que Jesus é muito bom. E ele disse assim no finalzinho: aquele homem era mau. Só que teve uma hora que quando a mulher entra desesperada, a mulher entra louca, varrida, o pessoal da coxinha para ela. É como aquela mulher do fluxo de sangue. A multidão não pôde parar ela para tocar no manto. E essa viúva entra desesperada mais uma vez na corte. E ela pedia: faz justiça pelos meus inimigos. Faz justiça para mim, porque eu não aguento mais essa vida que eu estou levando, seu juiz. Se Jesus lembrou de uma menininha, imagina de nós, que está orando, que está insistindo, que está pedindo, que está clamando, que está com o peito todo machucado, de tantas mágoas, sofrimento. Aí aquela mulher entrou desesperada, correndo de um lado por outro. Eu posso imaginar, Ramanaga chorei. Eu posso imaginar aquela mulher saindo com a vitória na mão, com a bandeira, porque o Deus Sabaote lembrou dela, e saindo no meio das viúvas e falando: aquele juiz não temia Deus, aquele juiz não temia homem nenhum, ninguém mandava nele, mas o meu Deus, o guarda de Israel, que lembrou de Jona dentro de um peixe, que fez ele vomitar ele, deixou ele lá 3 dias. E ele está nessa manhã lembrando de todos os seus problemas. Lança todas as vossas ansiedades diante do altar do Senhor. Sabe o que é isso, pastora? Lançar é colocar aqui no altar nessa manhã, é deixar e dizer: pastora, vai ter esperança para o meu casamento? Vai.
Aquele juiz pode ter se irritado, irmão, todo dia, mas Deus não se irrita. Irmão, aquele juiz pode ter ficado louco, mas Deus não fica. Olha o que a Bíblia diz bem claro. Aquele juiz, irmão, poderia ficar nervoso, poderia falar palavras terríveis, mas meu Deus não é assim. Meu Deus não se irrita. Meu Deus ama quando o joelho dobra. Meu Deus ama quando alguém insiste. Meu Deus ama quando alguém clama. Meu Deus ama quando a igreja ora. Meu Deus ama. Meu Deus ama quando nós pedimos todo dia para Ele. Meu Deus ama quando nós insistimos orando. Tem algo que eu peço para Deus. Já se fazem 12 anos que eu faço esse propósito. E algumas pessoas ainda me perguntam: como a senhora está aguentando? É porque é muito gostoso fazer esse propósito, porque eu entendo que é o trabalhar de Deus. Só que quando você dobra os joelhos, irmão, nós estamos fazendo um ato. Eu fiz semana na vigília, 2 pessoas já deu testemunho. Eu quero que você, neste momento, o papel não vai estar rodando. Comecei uma campanha no domingo. Eu de joelho, a minha família em pé. E você vai fazer um ato simbólico. Se você não concorda, não tem problema. Mas eu fiz isso como Noé fez lá no livro do capítulo de Gênesis, capítulo 7, se eu não me engano. O que ele fez? Ele pegou a família dele e colocou dentro de uma arca. Então hoje, como os papéis não estão aí, mas eu quero te pedir nessa manhã, vamos insistir mais pelas nossas famílias. Vamos lutar mais pelos nossos casamentos. Vamos lutar mais pelos nossos filhos. Irmão, essa mulher, ela insistiu com um juiz que tinha um coração ruim. Imagina o nosso Deus que tem um coração bondoso, Lica. Um Deus que é grandioso, que é sublime. Ele não vai fazer, lógico que Ele vai fazer. Olha o que a Bíblia diz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhe fará justiça depressa. Sabe o que é depressa? Essa manhã, quando o Evangelho de Lucas está falando, Dr. Lucas está falando assim: não desfaleça, igreja. Não desfaleça. Não para, igreja. Lança a sua ansiedade, toda a perturbação da sua alma, tristeza que você está passando no altar do Senhor. Lança. Está tudo ruim, lança. O juiz falou não, mas lança, você vai insistir. O juiz falou não. Você vai insistir, você vai insistir, você vai insistir. Porque o meu Deus, Ele vai fazer cumprir na sua vida. E nessa manhã, feche teus olhos. Quem puder, quem não puder pode ficar sentado. Eu quero pedir 1 minuto. Eu quero que você dobre o joelho. Semana que vem você vai receber uma folha. Mas lembra da sua família, lembra da sua mãe, lembra do seu pai. Só se você não puder, irmãos. As moças, mulheres grávidas, lembra aí do teu filho agora, que não está na casa do Senhor. Porque eu creio, assim como Deus fez com Noé, juntou a família e entrou na arca, a sua família vai entrar. E aí você vai aproveitar e lançar essa ansiedade. Por que ele não veio para a igreja? Por que ele não está aqui? Senhor meu Deus, continuando aquela campanha, nós entregamos diante de Ti essas folhas que foram colocadas, esses nomes, ou essas que vão ser colocadas simbolicamente nessa manhã. As famílias que estão fora da Tua presença, Deus, que o Senhor venha trazer. Os filhos que estão viciados, que estão nas drogas, que estão perdidos, traz ele para a Tua presença. As almas, os visitantes que entraram nesta igreja, traz para a Tua presença. Deus, nos ajuda a ganhar almas. Queremos ser ganhadores de alma. Deus, nos ouve nessa oração, nessa manhã. É o que eu te peço. Te glorifico, todas essas vidas que estão orando pelas famílias. Estamos clamando, Deus de Israel. Estamos rogando. Nós não vamos desfalecer. Nós não vamos ficar cansados. Nós vamos ser como essa viúva, Deus, que insistiu, que entrou, que passou por meios difíceis, mas ela conseguiu vencer. E nós também vamos vencer, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém.
e amém. Pode ficar em pé.